família Pierin, de imigrantes italianos, cultivava café no Paraná. Em 1975, após uma forte geada, eles resolveram experimentar um campinho de mandioca. O retorno foi tão compensador quanto surpreendente. Logo, a mandioca se tornou sua cultura principal, assim como a produção de farinha, amido e fécula. Da primeira casa de farinha artesanal, eles evoluíram nos anos 1990 para uma fábrica movida a inovações, localizada em Tamboara. E desde então abastecem o mercado com as mais variadas novidades. Desde seu amido especial para a produção em escala de pão de queijo, a produtos para embutidos, biscoitos, lácteos, molhos e tapiocas. No campo, além das lavouras próprias, eles passaram a contar com vários fornecedores parceiros, todos orientados quanto a práticas sustentáveis, a mecanização da colheita e a rotação de culturas. No combate às principais pragas, como o mandarová, usam e recomendam o controle biológico com baculovírus. Para falar desse universo em expansão da mandioca, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ivo Pierin, um dos sócios da Podium Alimentos e organizador da Feira Internacional da Mandioca 2023. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na agropecuária brasileira existe uma cultura que avança em passos largos na sustentabilidade, tanto do sistema de produção, como também em toda a parte industrial de beneficiamento. Trata-se da mandioca. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o Ivo Pierin. O Ivo sabe tudo sobre a mandioca. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ivo. Obrigado, Evaristo. É um prazer estar participando do seu programa. Nossas saudações a todos aqueles seus fãs que acompanham esse tão importante programa rural da nossa TV. Nós aqui agradecemos a sua presença. Muita gente que nos assiste vive nas cidades e imagina que nem come mandioca, porque imagina que comer mandioca é pegar o tubérculo, cozinhar, não é? Ou fritar uma mandioquinha frita, etc. Mas muitos não se dão conta, não é, da quantidade de mandioca que eles comem, que está em produtos industrializados, enfim, nas mais diversas formas, né? Talvez uma das mais populares é o próprio pão de queijo, né? Mas antes da gente entrar na mandioca, você tem uma história familiar muito interessante. Você não começou na mandioca, sua tradição inicial familiar era no café, não é? Conta um pouquinho para nós, como é que foi a sua experiência de vida como agricultor, dos seus pais, da sua família, para sair do café e chegar na mandioca? Evaristo, se você me permitir, eu vou estender um pouco mais essa história. Ela iniciou em 1889, quando um grupo de italianos vindos da Itália, num navio, aportou no porto de Antonina. E um italiano muito brincalhão, que fazia parte do grupo, ele entrou numa fábrica de farinha e pegou a mandioca prensada, antes de ir para o forno, encheu seus bolsos e saiu pela rua gritando para os seus conterrâneos: terra rica, formágio, formágio, enganando os seus conterrâneos com a mandioca como se parecendo um queijo. Então, Ivo, quer dizer que o italiano brincalhão foi lá na casa de farinha, pegou aquela massa de farinha não cozida, branca, né, que parece mesmo um queijo, assim, que está começando a secar para colocar em forma, e foi brincando o pessoal, dizendo que ele tinha achado queijo logo ali na chegada, não foi isso? Isso, mencionando e brincando com os demais italianos. E eles levaram essa opção, essa oportunidade para Lapa, onde eles se estabeleceram, uma cidade histórica pertinho de Curitiba. E ali eles passaram a produzir. Em Tafonas também produziam farinha de mandioca. E produziam o polvilho, que era separado, né, preparado separando o amido da mandioca. E esse polvilho era muito famoso, o polvilho da Lapa, era muito consumido ali na região, em Curitiba e nas cidades próximas da Lapa. Mãe do meu pai, quando ela teve as dores de parto do seu primeiro filho, irmão do meu pai, ela estava descascando mandioca para preparação de farinhas.
Depois veio a história do meu pai. Meu pai saiu da Lapa, veio para a região noroeste do Paraná, inicialmente trabalhando com madeira, uma madeireira, que ele era sócio de uma madeireira aqui na região noroeste, pertinho de Paranavaí. E depois da madeira, do ciclo da madeira, trabalhamos com, a nossa família passou a trabalhar com café. Durante muitos anos foi a nossa principal atividade, cultivo e comercialização de café. E a mandioca, ela entrou por acaso, retornou 60 anos depois, retornou à atividade da família, assim, muito por acaso. Uma pequena área plantada, num momento de preços muito interessantes, assim, tinha subido de preço, e aquela pequena área deu um recurso que chamou a atenção. E aí iniciou um processo de aumento de plantio e, posteriormente, a instalação de uma pequena farinheira, muito rudimentar, muito artesanal. A partir daquela primeira farinheira, uma outra farinheira, e nós nunca mais paramos de trabalhar com mandioca. Recentemente eu estive na Argentina, e tanto lá nos Andes, em El Calafate, como lá no sul, na cidade mais austral, em Ushuaia, eu encontrei pão de queijo na padaria, né? Levado para lá, aparentemente, por brasileiros. Depois o interesse aumentou, passou a ser consumido pelos argentinos, e eu sei que nós temos aumentado a exportação também para os Estados Unidos, por ser um produto interessante, não é? Para quem está saindo do trigo, na alimentação. Então, a mandioca é um universo muito vasto. Você pode falar um pouquinho dessa vastidão, porque você está na indústria, você preside, né, a associação de produtores, etc. Conta um pouco para as pessoas que estão na cidade, que não imagina, tomando cerveja, aquele amendoinzinho, aquela capinha do amendoim ali é feita de mandioca, né? É verdade, é uma enorme utilização. E poucos imaginam ou sabem, né? Não são todos que sabem. Por exemplo, você citou o pão de queijo, um produto super consumido, e quantas pessoas que são surpreendidas quando descobrem que o pão de queijo não é feito de queijo. Um dos ingredientes é queijo, mas ele é feito com mandioca. Aquela consistência que ele tem, aquela elasticidade não é propiciada pelo queijo, mas sim pela característica do amido de mandioca. Então, uma enormidade de produtos, vem crescendo muito o consumo de mandioca, através das farinhas panificáveis. Ela tem para alimentação grandes características aí que são buscadas hoje. Você falou em sustentabilidade e mesmo para a questão assim, de alimentação, de ser um alimento saudável. A mandioca ela é livre de glúten, o glúten tem algumas restrições por parte de pessoas, as pessoas têm buscado alternativas de alimentos sem glúten, muitas vezes até para diminuir um pouco a ingestão de glútens, mas a mandioca ela tem dado essa alternativa. Farinha panificável, por exemplo, você consegue fazer um pão a partir da mandioca, um pão com umas características muito semelhantes ao pão feito com trigo, um produto bom para ser consumido, com maciez, com expansão. O resultado é muito assim, propício como alternativa. Inclusive, você falou em exportação, a farinha panificável ela tem um mercado em expansão na exportação. Existem muitos países, os Estados Unidos é um dos principais consumidores que tem buscado a farinha de mandioca como alternativa para produtos sem glúten. Hoje você vai no supermercado, tem mandioca congelada, tem chip, tem farinhas, farofas temperadas, produtos aí oriundos de mandioca com muita condição, muita qualidade, feitos dentro de processos hoje muito modernos, produção de farinha que lá na época das tafonas era prensada no Jequiti, hoje é produzida, ela pode ser produzida, existem vários modelos e processos de produção, mas ela pode ser produzida aqui na nossa região, ela é produzida totalmente sem nenhum contato manual. Ela é feita num processo contínuo, onde a interferência do trabalho manual ele não existe. É todo um processo contínuo desde a lavagem, a trituração, prensagem e a passagem pelo forno, se produz uma farinha de alta qualidade e com muita segurança alimentar.
Nós já estamos indo quase para o nosso intervalo, mas eu queria que você dissesse uma palavrinha rápida sobre... Nós vamos falar depois mais da industrialização, desse caminho novo todo que está se abrindo cada vez mais, mas os sistemas de produção, o pessoal imagina que mandioca é cultura lá da Amazônia, de Índio, do Nordeste. Realmente ela está espalhada por todo o Brasil, tem variedades muito diferentes, as manivas e a qualidade das manivas muda muito, etc. Mas hoje o forte da produção da mandioca é uma mandioca num sistema de produção mecanizado, moderno, com variedades resistentes a pragas e doenças, fazendo controle biológico, fazendo até plantio direto. Você poderia aí, nesses 2 minutos antes do intervalo, falar um pouquinho do que é esse sistema moderno de mandioca, que eu acho que está essencialmente, não é, em São Paulo, Paraná, não é, que é um grande produtor, está aqui na região sul-sudeste, não é? Essa distribuição de produção, ela está localizada principalmente aqui na região Centro-Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. São estados onde se produz em larga escala e com uma mecanização muito acentuada. Temos aqui utilizado o plantio direto, é um sistema que está em implantação, tá? Os produtores estão aderindo, existem muitos produtores que hoje só utilizam o plantio direto, mas é um processo em evolução e com certeza nos próximos anos o plantio direto será a tônica do plantio de mandioca em nossa região. Temos aí a mecanização da colheita, máquinas que já estão aptas a fazer a colheita sistematicamente, vamos dizer, mecanizada. Isso é uma evolução muito grande, um processo que foi perseguido por muito tempo e está aí à disposição dos produtores. E nós temos, por parte das instituições de pesquisas, a busca de variedades altamente produtivas, com resistência a pragas, como você colocou. São variedades aí que dão suporte a essa industrialização da nossa região e dão suporte a que o Brasil busque participar mais ativamente no futuro do mercado internacional. Nós temos essa possibilidade de alcançar, ainda somos incipientes, não atendemos um grande volume do mercado internacional, mas passa por isso, passa por uma evolução do plantio, uma evolução da mecanização, e isso vem correndo a passos largos. Excelente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa com o Ivo Pierin, lá da Podium Alimentos, mas que também participa da Associação de Produtores de Mandioca, que tem grande experiência nessa área. 1 minutinho só e a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, uma conversa muito interessante com o Ivo Pierin sobre o cultivo da mandioca, toda a parte de processamento industrial desse alimento, não é? E a diversidade de produtos cada vez maior. Então, nós estamos evoluindo tanto no campo com modernização do sistema de produção, como em todo o aproveitamento industrial. Depois queria até que ele falasse uma palavrinha sobre o cuidado com os resíduos, a destinação dos resíduos. Hoje o sistema é praticamente um sistema de economia circular. E esse sistema também alavanca o desenvolvimento industrial, porque você precisa de novas máquinas no sistema de cultivo, você precisa realmente de muita inovação. Isso também mobiliza tanto a pesquisa pública como a pesquisa privada. Você acha, Ivo, que no caso da mandioca, inovação é sinônimo de sustentabilidade, sustentabilidade é sinônimo de inovação? E como é que é hoje esse processo de inovação? Quem que está ajudando mesmo os produtores nisso? Nós temos um grande apoio por parte da Embrapa, do IDR, que é o Instituto Paranaense. Existem em São Paulo estudos da Unesp, do IAC, que buscam aí melhorar as condições de produção, busca de variedades para dar suporte aí aos produtores na produção de mandioca. A mandioca ela tem um potencial de produção de amido muito grande por hectare, e isso aí precisa ser consolidado. Todas as outras culturas tiveram uma evolução na sua produtividade. A mandioca ficou um pouco estacionada, mas mais recentemente, agora, 2, 3 anos,
nós temos aí a seleção de variedades que estão ampliando essa produtividade. Isso aí é muito importante para que a gente tenha condições de competitividade, condições de oferecer preços mais sustentáveis para os nossos consumidores, preços aí mais acessíveis para os nossos consumidores. Então, daí a importância dessa pesquisa. A mandioca ela tem uma diferença com outras culturas, porque você não tem como... Ela é plantada a partir das manivas, então não tem como você proteger as sementes. Não existe... a produção de sementes ela é um pouco mais complicada. Existem processos que estão sendo colocados, ofertas que estão sendo feitas para produtores, para eles se transformarem em produtores de manivas, para venderem as manivas selecionadas, manivas resistentes a doenças. As evoluções que nós tivemos em todas as culturas vêm dessa evolução das sementes, desse cuidado com o material propagativo que vai ser o responsável pela produção. E a mandioca, graças a esse suporte, ele tem tido esse apoio. O plantio direto, ele se consolidou a partir da pesquisa de apoio da Embrapa, que pesquisou variedades que atendem ao plantio direto, iniciou esse processo. Hoje, o próprio IDR e outras instituições vêm avançando nessa seleção de variedades adaptadas ao plantio direto, e também da UniOeste, uma universidade estadual aqui do Paraná, onde professores lá desenvolveram a máquina para o plantio, vamos dizer, desenvolveram o sistema de plantio, estabelecendo na parte que faz o plantio diretamente, que mexe no solo para fazer o plantio, eles mexeram ali mecanicamente e deram condições para que esse plantio direto tenha sido consolidado, né? Ainda existem processos a serem ultrapassados, existem alguns tipos de problemas que os produtores estão resolvendo, na questão de pragas, o próprio manejo da mandioca, que ele é um pouco diferente, mas ele é um processo de conservação sustentável por ser um processo de conservação, e é um processo que tem um custo mais baixo e requer alguns cuidados na parte mesmo de cultivo, no manejo após o plantio. Mas esse suporte ele é imprescindível para que a gente avance nesse sentido de sustentabilidade, de fazer com que as condições do solo se mantenham favoráveis. A mandioca tinha essa pecha de ser plantada com uma remoção, um trabalho de solo muito alto, sujeito aí à erosão, sujeito a algum tipo de problema se você tiver umas chuvas excessivas. E nós, com esse apoio dessas instituições, estamos evoluindo muito, né, nessa questão do plantio e do cultivo da mandioca. Você plantou a mandioca, o produtor lá em Paranavaí, no Paraná, em São Paulo. Essa mandioca colhida por máquina, tem que levantar, é pesado, colocar tudo em cima de caminhão. O caminhão vai para um primeiro processamento, uma unidade de beneficiamento, e vamos dizer assim, ela é limpa e é descascada, não é? É claro que o que interessa é a mandioca limpa, que vai dar origem a muita coisa. Essa casca toda da mandioca, o que vocês fazem com isso hoje? Quer dizer, além dos produtos, existe um resíduo. Hoje é uma coisa poluente, os líquidos que saem dali, os sólidos que saem dali, ou ganhou-se muito em sustentabilidade no processamento industrial da mandioca? Ganhou-se muito em sustentabilidade. Você citou a Pódio, nós temos um selo de qualidade ambiental, um selo verde do Instituto Chico Mendes, oriundo dessas práticas. Explicando um pouquinho mais detalhadamente como que é o processo. É efetuada a colheita, carregada em caminhões, ela chega na indústria, é feita uma medição do teor de amido contido nas raízes. Você toma uma quantidade de raízes de 5 quilos, hoje a prática é essa, 5 quilos de raízes, se pesa 5 quilos, mergulha essa raiz em água e ela vai ter um peso, porque o amido é mais pesado que a água, ela vai ter um peso que nós podemos considerar em torno de 600 gramas. Então, aqueles 5 quilos de mandioca mergulhada em água, a média dela vai dar em torno de 600 gramas de peso. Essas gramas são convertidas
elas representam um amido e o pagamento é feito por essa quantidade de amido. Então, você pode ir de 500 a 700 gramas desses 5 quilos. Tá? Representa o amido e cada produtor recebe, ou cada variedade, ele recebe um valor específico em relação àquela teor de amido contido nas raízes. E muita gente conhece o sistema da cana-de-açúcar, né? E é um pouco parecido, quer dizer, o teor de açúcar da cana é o que conta mesmo, não é só o peso de cana que ele entregou. E é justo um sistema desse. As partes consideram justo, é justo para a indústria, é justo para o produtor você pagar, porque isso varia de variedade, varia de ano, varia de várias coisas, você pagar um preço justo. Então, a primeira coisa que você nos esclareceu é esse preço justo pago em função do teor de amido da mandioca. E daí para frente, o que acontece com essa mandioca? A mandioca ela vai para o processamento, ela é descarregada na indústria, e daí ela passa por um sistema de lavagem. E ela esfrega, durante a sua lavação, ela passa por um processo de esfregamento, onde ela perde aquela película, aquela pele mais escura. Então, aquela pele vai, junto com a água, ela também é separada da água e ela passa por um processo de lavagem, é bastante água que é utilizada, então ela fica livre de areia, livre de contaminações. Essa pele ela vai para a ração animal. No processamento da raiz, que daí já está descascada, vamos dizer, sem aquela pele, daí ela é desintegrada e passa por máquinas, por peneiramentos que separam o amido das fibras, porque dentro das raízes existe uma quantidade de fibras, em torno de 6, 7% é a quantidade de fibras contida na raiz. Para o pessoal fazer uma ideia, isso é equivalência média. 65% é água, quase 25, 28% de amido, em torno de 7% são fibras. Tá? Essa fibra, no processo ela é separada, ela ainda contém amido, não é possível extrair mecanicamente o amido dessas fibras, e essa fibra ela vai inicialmente se utilizava para ração animal. Tá? Então a fibra ela ia para a ração animal, é uma fibra de qualidade, tem uma qualidade alimentícia. Esse ano, aprofundando um pouquinho na questão de sustentabilidade, a Podium participou de uma feira chamada Food Ingredients, uma feira que trabalha com ingredientes para alimentação, para industrialização, e nós apresentamos lá uma fibra alimentar oriunda dessa fibra. E até ganhamos uma premiação, ficamos em 3º lugar, com um prêmio de inovação em sustentabilidade. Tá? Então, é uma característica, nós acreditamos que nos próximos anos essa fibra vai fazer parte de muitos compostos alimentares que dão preferência para a utilização de fibras na sua composição. Anteriormente, essa fibra ela ia toda para a ração animal, junto com aquela pele e junto com pedacinhos de mandioca, porque no processo, no descarregar, no processo de lavagem, você tem um contato e vai quebrando algum pedaço de mandioca, e essa mandioca separada junto com aquela pele, ela vai para a ração animal. A mandioca ela serve como alimento, ela é carboidrato, ela vai para a ração animal. A água que se utilizou no processo para a extração do amido, separação das fibras, ela é utilizada também nesse processo de lavagem, ela vai para biodigestores. Então, nós temos ali nos biodigestores uma grande produção de metano. São biodigestores que produzem o gás metano. E essa água, ela fica um determinado tempo ali, ela vai se degradando e ela acaba sendo utilizada como na irrigação, na fertirrigação. Ela tem uma composição muito rica e ajuda muito na fertirrigação. Então, hoje, praticamente tudo da mandioca está sendo aproveitado. É um processo, temos ainda muito que evoluir. Na parte aérea da mandioca, aquela parte vamos dizer, as manivas, as folhas, tem um aproveitamento para nós fazermos, é muito rica em proteína.
nós temos que fazer um processo de evolução nesse aproveitamento da parte aérea da mandioca que ficou no campo. E ela pode muito bem ser destinada também para as indústrias, para algum tipo de transformação, aproveitamento dessa proteína. Então, Evaristo, a mandioca ela tem uma evolução muito grande no seu aproveitamento. Panorama, acho que extraordinário, de muita novidade. A pessoa acho que nem pode mais, nós podemos agora fazer um programa inteiro só sobre o que acontece mesmo, não é? Com o amido, com a parte central. Mas o nosso tempo está esgotado, nós andamos aí, percorremos muitas dimensões, muita informação. Eu queria te passar a palavra para as suas colocações finais, aí, agradecendo já a sua presença aqui conosco. Nós que agradecemos, como setor até, porque são oportunidades de estar passando um pouquinho de informação para as pessoas. Aquilo que nós colocamos, muitas e muitas pessoas consomem um pão de queijo, adoram pão de queijo e não sabem que na sua composição basicamente é mandioca. O principal ingrediente é o amido de mandioca. Também em outros consumos, até como foi mencionado durante a nossa entrevista. Então, isso é importante que as pessoas tomem conhecimento, deem a valorização que a mandioca ela merece. É um amido de altíssima qualidade. Uma coisa que nós não mencionamos e que faz parte da outra entrevista é a produção de papéis. Papel fino, Evaristo, aqui no Brasil é feito com amido de mandioca, porque ele é muito alvo, ele é muito branco. Então, quando você quer um papel de qualidade, você utiliza o amido de mandioca porque você tem um retorno em qualidade. Então, as aplicações são inúmeras, são enormes de mandioca e ela tem que ser valorizada. E a mandioca, eu costumo dizer que ela é a mais democrática das culturas, porque ela permite o micro, mini, pequeno, médio e grande produtores possam produzir isso. Você tem culturas que a pessoa tem que ir se especializando, tem que ir adquirindo máquinas e equipamento e às vezes em escala um pouco maiores. E a mandioca não, a mandioca ela abrange a todo tipo de produtor. Eu agradeço aqui a audiência de todos e convido a estarem conosco de novo a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!